Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Projeto Extensão Alma, um projeto voltado para falar sobre espiritualidade, principalmente no meio acadêmico. Meu nome é João Pedro. Meu nome é Sara. E hoje nós estamos aqui com uma convidada extremamente especial, é a Príscila. Ela é oncologista e formada pela Universidade Estadual de Montes Claros, oncologista pela Santa Casa de Belo Horizonte. E Príscila, muito obrigado, tá? Pela sua presença aqui hoje. Obrigada, João Pedro. Obrigada, Sara. Que alegria estar aqui fazendo parte desse podcast, que com certeza traz para mim um significado muito grande quando vocês me convidaram, porque nós vamos falar de alma para alma, né? Carl Jung, um grande psicanalista, nos ensinou que quando nós estivermos diante de alguém, de um ser humano, onde a vida pulsa, que nós nos lembremos que somos apenas uma alma tocando outra alma. Então, o tema é muito oportuno, mas a palavra alma, ela já nos atravessa e abre a nossa mente, o nosso coração. Obrigada. Que bacana, muito obrigado. E para iniciar nosso bate-papo, né, Príscila, a gente gostaria de saber quem é a Príscila por trás da doutora Príscila, por trás do jaleco, né? Para a doutora Príscila existir, não existe doutora Príscila separada da Príscila, né? Eu tenho 54 anos, eu sou casada com o Jarbas, fizemos agora recentemente 30 anos de casados. Me casei com meu primeiro namorado, né? Meus filhos falam que isso é uma coisa rara da rara da rara, mas se ele me convidar para casar, eu caso de novo. Sou muito feliz com ele. Temos 2 filhos, a Rafa, de 28 anos, e o Vi, de 25 anos. E a Príscila é uma pessoa que tem uma mente inquieta, busca sempre algo para conseguir encontrar sentido naquilo que faz. Eu tenho, João Pedro e Sara, comigo, que essa vida que passa, ela é tão finita e tão passageira, e já que nós estamos pleiteando a vida que não passa, junto a Jesus, com esse foco na eternidade, eu penso que não há tempo a perder. Existe um ditado alemão que fala que o berço ele é irmão do caixão, ele é amigo e irmão do caixão. Quer dizer assim que a gente quando nasce e quando a gente morre, a gente se aproxima muito dos estados que a gente está. A criança e o idoso são muito próximos do cuidado. E entre o berço e o caixão, a gente tem um tempo. Então nós precisamos usar muito bem esse tempo, porque o maior bem que nós temos é ele. E ele não volta. Por isso que muitas vezes em leito de morte, a gente escuta muito a palavra arrependimento. Eu me arrependo de não ter tido mais paciência, eu me arrependo de não ter perdoado, eu me arrependo de não ter tido mais tempo com os meus filhos, de ter priorizado quem importa e quem cuida de mim. E é nesse sentido que nós precisamos não jogar fora, não desperdiçar o nosso tempo. Ele é algo imensurável, mas é o maior valor, o maior bem que nós temos. Então, a Príscila é essa pessoa inquieta, mas, João, se você me perguntar se eu gosto da vida, eu amo a vida, amo. Eu acho que é uma jornada incrível. Eu já tive medo de morrer quando eu era mais nova, quando eu já tive 2 acidentes muito graves. Mas hoje eu posso te falar, vendo os meus filhos já encaminhados, né? O Hospital Oncovida extremamente sólido, a Fundação Presente com hospice, né? A gente agora tem um hospital de cuidados paliativos, a Casa de Apoio, nossos projetos de prevenção do câncer, como o Mutirão, que é premiado no Brasil, o Congresso, que está na 10ª edição agora, e que a gente tem hoje um recorde de inscritos de todos os estados brasileiros, se tornou o maior congresso do interior, né, de Minas Gerais, quiçá aqui do Brasil, talvez só perca para o de São Paulo. Então, assim, nós agradecemos muito a Deus quando a gente olha para trás e fala, caramba, a gente fez muita coisa, mas tem tanta coisa que a gente quer fazer. E por isso que viver é mágico, por isso que viver é incrível. E sem querer romantizar, a vida não é um mar de rosas. Mas a gente precisa acolher a nossa sombra, o nosso lado sombrio, a nossa escuridão, porque nós não somos só luz.
Às vezes, sabe, João Pedro, no Instagram, eu falo que o Instagram é o estragando, porque é a vida como ela não é, né? E às vezes a gente perde muito tempo olhando como é que as pessoas vivem e ali não são, não traduz como as pessoas vivem. Ali traduz o que elas querem mostrar, ou momentos de alegria, momentos de vitória, mas a gente talvez não saiba o que tem por trás de tudo isso. E cada um de nós tem uma música de Almir Sater que fala que cada um sabe a dor e a alegria de viver. É uma música com uma letra fantástica e é muito bonito, porque talvez eu já me identifique com uma frase que ele fale: ando devagar porque já tive pressa. Então, quando a gente acolhe as nossas precariedades, aquilo nosso que a gente não quer mostrar, aquilo que a gente não gosta na gente, porque também tem muita coisa que a gente gosta, mas aquilo que a gente não gosta, eu penso que a gente tem que buscar, que fazer da disciplina algo que transforma o nosso destino. Exatamente porque quando eu tenho a disciplina de acordar, de estudar, de fazer o que eu tenho que fazer, de não procrastinar, de não adiar aquilo que eu preciso fazer, eu sei que eu estou construindo algo que vai ser muito bom para mim. E às vezes só a disciplina traz isso. Por isso, nós precisamos sim entender que um dia é difícil, um dia parece que as coisas dão erradas, mas tem um dia que as coisas florescem. E a gente pode bater no peito e falar: caramba, eu sou uma pessoa boa, eu tenho a essência da espiritualidade. E porque eu tenho essa essência, a vida vale muito a pena com tanto desafio, com tanta coisa que bate à nossa porta, né? Problemas de relacionamento, problemas financeiros, injustiças. É tanta pressão que às vezes nos visita e que a gente se cobra tanto, às vezes, para mostrar uma imagem, para quê? E é nesse sentido que talvez o que a vida mais ensina para a Prícila hoje é que a gente não precisa mostrar nada para ninguém. Porque na vida a gente é, e ser tem que bastar. Nós não somos, João Pedro e Sara, teres humanos. Nós somos seres humanos. Só é feliz quem vive em bando. O ser humano nasceu para viver em bando, ele não nasceu para ser isolado. Só é feliz quem partilha. Partilha o que é, o que tem, as habilidades, os dons, os talentos. Essas pessoas são felizes. Existiu um médico na Europa, na Áustria, que ele mudou-se para a África. O nome dele é Albert Schweitzer. Ele já morreu, mas ele deixou uma frase icônica em cima de um legado na prática. Porque eu acho que o maior legado, a maior inspiração que a gente deixa para as pessoas é o que a gente faz. Não é o que a gente fala. Porque o exemplo arrasta. E ele disse uma frase que me persegue há muitos anos. Ele disse o seguinte, abre aspas: só será verdadeiramente feliz aquela pessoa que aprendeu a servir. Fecha aspas. Então, na profissão de cuidar do outro, que é o que a medicina oferece, a gente precisa lembrar que cuidar do outro é um privilégio. Mas será que eu cuido de mim? Porque eu preciso cuidar de mim para eu conseguir respeitar aquilo que o outro me apresenta, que nem sempre vai ser a mesma crença, aquilo que importa para mim. Aquilo que importa para o outro precisa ser respeitado por mim de maneira profunda. Recentemente eu atendi uma paciente que me falou que não queria fazer o tratamento oncológico com quimioterapia, mesmo eu oferecendo a touca inglesa, que nós temos isso no hospital, que preserva 50% a 90% do cabelo. Ela me disse que não, porque ela tinha um projeto de vida pessoal. Eu não vou falar qual é esse projeto aqui, mas ela falou que precisava de 6 meses. E eu disse para ela que eu não tinha esse tempo. Eu precisava iniciar o tratamento dela. E ela falou: Prícila, eu preciso de 6 meses. Gostaria que você cuidasse de mim até lá, respeitando a minha vontade. Ela me colocou no meu lugar. Eu estou aqui para ajudá-la na jornada, mas quem vai atravessar é ela. E por isso que quando Guimarães Rosa diz que quem elegeu onde quer chegar, quem elegeu a meta, não pode recusar a travessia. Mas cada um tem seu tempo de atravessar. A travessia sua é diferente do tempo que eu tenho, da que Sara tem, de quem está nos ouvindo. Por isso que cada um, segundo Almir Sater, carrega a dor e a alegria de viver.
E a gente precisa respeitar o sagrado de cada um. E além desse seu amor pela vida, como que surgiu esse amor pela medicina? Como que você decidiu fazer medicina? Sempre foi um sonho? Como que você escolheu isso lá atrás? Não, Sara, não era. Eu visitava muitos asilos e as creches com a minha mãe. Minha mãe adorava ir nos asilos final de semana, levava meia, adorava maquiar os velhinhos, os idosos dos asilos. E aquilo me tocava muito profundamente, a questão do cuidar. O cuidar, Sara, é um dom que todo mundo tem. Quem escolhe ser professor, quem escolhe ser advogado, quem escolhe ser engenheiro e quem escolhe ser profissional da saúde. Nós nascemos com essa essência. Todo mundo é cuidador por excelência. A gente já nasce com essa digital na gente. E aí, quando eu fui crescendo, e eu fui vendo pessoas na rua passando frio, precisando de coberta, essas pessoas no asilo pedindo para a gente não ir embora, que queriam que nós conversássemos mais com eles, que gostariam de ter mais interação, né, com as pessoas. A gente começa a levar um violão, a gente começa a levar alegria, e a gente percebe que as pessoas se envolvem quando elas são vistas. Quando eu te vejo, você enxerga que há uma contratransferência. Isso é muito bonito na profissão nossa de médicos. Porque médico é aquele que vê, que enxerga. Não é aquele que está ligado no automático. Esse que está ligado no automático, ele não vai conseguir encontrar sentido. Ele pode ganhar dinheiro, mas ele não vai conseguir encontrar sentido. Porque, de novo, quando eu sou gente que cuido de gente, que foi o que Carl Jung nos ensina, quando uma alma toca outra alma, é que eu estou fazendo para você, Sara, o que eu gostaria que fizessem para mim. E esse é o segundo mandamento de Deus, independente de religião. Religião foi criada pelo homem. A espiritualidade, ela é indivisível, foi criada por Deus. Então, quando a gente traz para uma pessoa o cuidado, eu preciso lembrar que existem dos 10 mandamentos, 2 que são inegociáveis. Eu amo Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com o melhor que eu posso fazer para esse mundo. Mas eu amo o outro, o ser humano que está na minha frente, que me confia o cuidado, exatamente como eu gostaria que fizesse comigo. Eu acho que é por isso, João Pedro, que a cruz, ela nos impressiona tanto. Porque a cruz, ela tem o vertical e o horizontal. O vertical, Sara, sou eu me conectando com Deus. Mas a cruz não é completa se não tiver horizontal. E horizontal é o quê? Eu me conectando com as pessoas. Eu preciso do outro para viver, porque o outro me transforma. E o que eu vejo nos tempos contemporâneos, nos dias de hoje, é que nós somos pessoas tão inquietas do ponto de vista de querermos respostas rápidas e prontas, que a gente não suporta a travessia, o processo. E ele é necessário para a nossa maturação. E a gente precisa sempre da opinião do outro, e muitas vezes uma opinião crítica, e não de bajulação, e não só de elogio, porque os verdadeiros amigos não são os que nos elogiam, são os que tocam na nossa ferida. O verdadeiro amigo, e a gente precisa buscá-los, a gente precisa ter a gente precisa ter um punhado de amigos que são os amigos que nos fazem sair da caixinha e nos fazem pensar, esses amigos, o porquê que eu tô tão irritado? Por que que eu tô tão intolerante? Cara, você foi super impaciente hoje com essa pessoa. Você precisa repensar isso. Então, quando a gente começa a ter pessoas que nos fazem olhar para dentro de nós, no mundo onde tudo te joga para fora, onde você não pode ter silêncio, onde você tem que ter barulho, mas quando você faz essa escolha de se conhecer, você começa a domar esses monstros que a gente tem dentro da gente. E por isso que tem um ditado que fala assim, quem que ganhou hoje? E aí o mestre fala, depende, quem que se alimenta mais? Se alimenta o monstro ou se alimenta o anjo em você? E é nesse sentido que nós precisamos entender que o sentido da vida perpassa pelos dons, pelos talentos que nós todos nascemos tendo eles. Você tem um punhado de talento, você tem um punhado de talento, eu tenho outros, Maurício tem outros.
Mas nós precisamos lembrar que eu não posso enterrar isso. Eu não espero de braços cruzados. Eu preciso buscar o conhecimento e buscar aquilo que me move. O que me faz sair de onde eu estou? Para que eu me levanto todos os dias? Ou para quem que eu faço isso? Porque vocês têm elos de amor como eu também tenho. Será que a gente levanta só para fazer uma publicação no Congresso de Oncologia, para poder cumprir uma carga horária, para formar, para ter dinheiro, comprar um carro? Não, é muito pouco. A gente cresce, expande a mente, busca conhecimento, porque aqui a gente quer ser alguém que tem um espaço na humanidade. Alguém que deixa um legado, mas de sentido de partilha. E Priscila, assim, você é uma pessoa extremamente ligada, né, a esses assuntos de espiritualidade, né? E isso, assim, para você é algo, como foi para você desenvolver isso, né? Foi algo que foi tratado em algum episódio da sua vida especificamente, ou você veio de um berço, igual você falou, né? Você tinha essas experiências quando criança e isso foi te moldando, ou foi algo que você teve algum episódio? Como foi Eu esse não tive processo? um divisor de águas para te falar, foi isso que me fez voltar para Deus. Para você ter uma ideia, eu sou católica desde que nasci, tenho muito orgulho de ser católica, mas eu transito em qualquer religião. Para você ter uma ideia, na Fundação Presente, na Casa de Apoio, nós recebemos os adventistas, os presbiterianos, os católicos, os espíritas, né? Eu tenho pacientes que falam que são agnósticos, que não têm crença nenhuma, como também tem pacientes que falam que são ateus. E quantos ateus são altamente espiritualizados? E quantos religiosos são zero espiritualizados? Então, o que importa, na realidade, é o quanto você transita pela vida e pelos desafios, pelas noites traiçoeiras, né, pelas adversidades que batem à sua porta, como que você transita lidando com isso? Porque no final da fila, né, no final do dia, não é o que o outro faz com você. É o que você permite que o outro faça com você. É qual que é o seu estado de humor, como que você fica quando alguém te chateia, te contraria ou faz alguma coisa. Então, João Pedro, te respondendo, eu não consigo dissociar a Prícila da infância, da Prícila madura de hoje, que quer amadurecer mais, né? Por favor, Senhor, me dá mais um tempo, que eu amo essa vida e estou cheia de projetos. Muita coisa para fazer, Muita né? coisa para fazer ainda, por isso nós temos que ir. Mas eu penso que é algo que eu não dissocio, sabe? Não tem essa coisa assim. Eu gosto muito de ir no Santíssimo. Eu gosto muito da igreja vazia. Eu gosto da ausência do barulho. Eu vou muito à missa, eu gosto muito do ritual, mas eu adoro estar no Santíssimo 5, 10 minutos todos os dias entregando meu dia antes de eu ir para o hospital. Gosto do silêncio, eu e Jesus, para entregar para Ele as minhas dores, as minhas lacunas, as minhas precariedades e também aquilo que eu espero. Me ajuda, aquilo que eu não dou conta, aquilo que está difícil, está pesado, a cruz está pesando. Eu coloco isso para Ele. Isso é algo que me conecta muito, sabe, João? Então eu não tenho aquela coisa de vestir uma roupagem para falar agora eu vou para a igreja. Eu acho que é o contrário, a espiritualidade é o que a gente faz todos os dias. É quem você encontra, é o bom dia que você dá na porta, é a tolerância que você consegue ter, que você se domina para não trazer nenhum sangramento no outro, porque aquilo que você não conseguiu curar em você, nós todos temos crianças feridas dentro da gente em qualquer fase, depois que a gente começa a ser adulto, né, vocês vão perceber que tem momentos de rompantes que são as crianças feridas. E a gente precisa acolher essa criança ferida dentro da gente. Isso é uma grande espiritualidade. É eu saber que existe uma criança ferida, que eu não sou o centro das atenções do mundo, né, que o mundo está rodando e vai continuar rodando com ou sem a minha presença, mas que eu quero estar inserida no mundo. E por isso eu preciso olhar que os outros têm as suas prioridades. Não é o mundo ter que estar à mercê da minha prioridade. Eu tive uma experiência incrível este ano, que foi indo à Índia. Foi ir à Índia. Nós tínhamos um casamento no Paquistão de uma colega da minha filha, que foi colega dela quando ela morou nos Estados Unidos. E nós organizamos essa viagem com 6 meses de antecedência, porque o meu sonho era pisar na terra de Mahatma Gandhi, e também de Madre Teresa de Calcutá.
E nós ficamos 8 dias na Índia. E a Índia, eu só tenho uma coisa para te falar. Ela atravessa a gente. Porque é um local onde você tem 600 milhões de pessoas na pobreza extrema, sem saneamento básico. Né? Um país com 1,2 bilhão de pessoas, sendo que a metade não tem o básico. E lá não existe briga, as castas se respeitam muito, que são as famílias, enfim, as ordens, né, familiares. Os hindus representam mais de 90% das religiões da Índia, mas você não vê divórcio, você não vê briga, você não vê roubo. As pessoas têm dentro delas o seguinte: elas aceitam como elas vieram, a condição que têm, elas buscam melhoria através do conhecimento, da cultura, da educação, mas são pessoas que têm um respeito profundo ao outro. Elas são felizes. A gente passava de carro e as pessoas viam que a nossa cor era diferente da deles. Eles pediam para fazer foto. Não. E eles colocavam a mão no coração. Mas foi uma visita a um templo, e por isso que eu estou falando para você sobre essa espiritualidade intrínseca. Foi uma visita a um templo Sikh, que não era um templo hindu. É um templo onde 3,5% dos indianos são sikhs. Eles têm os gurus para quem eles se referenciam, eles pedem ajuda para a espiritualidade. E depois que acabou o ritual de 15 minutos, eu e meu filho vimos umas pessoas, uns jovens, passando com sacos de trigo nas costas. E o guia olhou para a gente ficou muito querendo saber onde é o refeitório. Eles fazem comida para alguém? Existe um refeitório aqui no templo? E o guia, que era indiano e falava inglês, falou que sim. E aí meu filho falou: eu posso visitar o refeitório? Aí ele olhou para mim, o guia, ele falou: vocês querem? Eu falei: muito. Mais do que tudo, nessa visita, a gente quer conhecer o refeitório. Quantas pessoas vocês alimentam? Ele: 10 mil por dia. 10 mil pessoas alimentadas por dia dentro de um único templo. Não. Numa cidade que a gente estava, que era Nova Delhi. E aí, antes da gente ir, eu falei: vamos. Ele olhou para mim e falou: só um minuto. Para a gente estar lá, vocês precisam responder uma pergunta. Aí eu: qual pergunta? Ele olhou para mim e eu falo que os olhos são a janela da nossa alma, né? Hoje, a pergunta que ele fez: hoje, você quer ajudar ou ser ajudado? Isso me moveu, me emocionou, eu comecei a chorar. E aquilo me tocou muito e eu falei para ele: hoje eu preciso ser ajudada. E ele nos levou e nos sentou. Ele vai colocando as pessoas no tapete, depois do outro tapete coloca mais pessoas até completar. Acho que cada vez cabem 1.000 pessoas sentadas. E eles nos alimentam, João Pedro. Não. Então, quando eu disse que eu queria ser ajudada, naquele dia as pessoas me deram pão quentinho na mão, que eles fazem. Então, qual é o compromisso deles com a crença deles? É doar o tempo deles, um tempo de qualidade, para fazer o outro feliz, para minimizar a fome, a dor, para ser escuta, para ser presença. Naquele dia, eu não paguei nada pela refeição, e foi uma refeição muito digna que eu recebi, mas foi muito mais do que nutrir o meu corpo. Eles nutriram a minha alma, por me ensinarem que tem dias que a gente precisa ser ajudado. Tem dias que a gente está pronto para ajudar o mundo. Mas a gente não pode negar, de novo, que nós precisamos acolher a sombra que vai junto com a gente, que vai junto com a luz. E é por isso que eu acredito que a espiritualidade, ela segue comigo, porque eu enxergo esse propósito, essa conexão com todas as pessoas. Uma vez foram mais de 40 crianças de uma escola, de uma gincana. Isso foi há uns 2 anos, na Associação Presente, levar alimentos para a associação, porque a gente doa quase 100 cestas básicas por mês para as pessoas que tratam de câncer, elas buscam na associação. E as professoras levaram essas crianças. E elas estavam me aguardando para eu dar uma palavra com elas. Eu estava atendendo no ambulatório lá, que a gente tem um ambulatório de cuidados paliativos. E quando eu voltei, as crianças sentadas e... Ô, tia, e isso aqui é tão bonito, tia. E aí, você pensou nisso, foi para ajudar Jesus? Aí eu falei: não, é Jesus que nos ajuda. E no final do dia, o que um perguntou para mim assim...
O que eu perguntei para eles, não foi ele que me perguntou. Eu perguntei para eles, e vocês, quando visitaram os quartos, vocês viram Jesus? Aí o menininho falou assim, eu não vi. Uai, tia, por que você não me mostrou Jesus? Aí eu coloquei a mão na mão dele e falei, vamos lá, que eu vou te apresentar Jesus. E todo mundo quis vir atrás, né? Não cabia todo mundo nos quartos. Cada quarto tem 4 leitos. Eu entrei. Primeiro quarto que tinha, porque Jesus está em todos. Eu levei num paciente, eu falei para ele, olha para ele. Jesus habita ele. Essa pessoa que a gente está conversando, cumprimentando, pedindo a mão, abençoando aqui agora, com o alimento que você está trazendo, com essa cama quentinha, com o chuveiro, com tudo que a gente tem aqui, é o próprio Jesus que a gente está servindo. Então, olha para os olhos dele. Você consegue ver Jesus nele? Perdão. Aí ele olhou e falou assim, eu consigo. Então, como é gostoso você trabalhar as crianças, porque as crianças, de uma maneira lúdica, elas conseguem, Sara, transpor aquilo que você propõe. Essa proposta de você consegue ver Jesus nele. Ele, tia, agora eu vi. Às vezes a gente coloca o estetoscópio numa criança que vai acompanhando a mãe, o pai na consulta, e às vezes o pai está em tratamento de câncer, a mãe, e aí eu posso ir junto na sala de exame, sobe na escadinha? Aí eu falei, quando terminar o exame do papai, eu deixo você escutar. Aí eu coloco o estetoscópio nele, coloco no coração do pai e pergunto, então se a criança chama, por exemplo, João Vitor, aí eu falo para ele, você está escutando? João Vitor, João Vitor, João Vitor. Tô, tia. Então isso é muito gostoso, porque a inocência da criança, e a gente não pode perder nunca essa criança que a gente tem, porque ela que traz a alegria de viver, a leveza. A vida às vezes é tão pesada. E essa criança que a gente habita, que mesmo quando vocês forem mais velhos, vocês vão hipertrofiá-la no bom sentido, é para a gente trazer leveza para a vida, para o mundo. Às vezes a gente sonhar junto, fantasiar junto, traz um contexto muito bonito, muito lúdico para quem está passando por uma jornada pesada. Isso é espiritualidade, João Pedro. E todos nós passamos por jornadas pesadas, por desafios profundos, mas também as primaveras chegam, não é só de inverno que vive o ano, não é? Sim. E nesse lado da espiritualidade, você falou muito, né, da sua viagem traindo, sobre religião. Muitas pessoas confundem, né, a religião com a espiritualidade. Como que você diferencia isso no seu dia a dia? Essa é uma ótima pergunta, Sara, porque na realidade, religiosidade / espiritualidade, eles andam muito juntos, né? Então, deixa eu fazer um exemplo para você. Vamos supor que você vai lá no Hospital Oncovida e você quer um momento comigo. Aí você vai lá para a sala de recepção, mas você vai para conversar comigo. Príscila, Sara vai procurar Príscila, marcamos o horário, tudo certo. Você fica lá na antessala, na recepção, me esperando. Aquilo é a religião. Você já está se conectando, o que você vai me perguntar, o que você vai escrever, qual que é a sua dúvida, se você está trazendo alguma partilha, se você que está trazendo um projeto para a gente fazer junto, se você está trazendo alguma dor e me confia partilhar um segredo, uma dor, algo para pedir uma direção. Então, você está ali naquela sala, esperando entrar para o consultório, para a sala principal, já elaborando essa conexão que você vai ter. Isso é a religião. Os rituais, a presença, por exemplo, o meu ritual de todos os dias no Santíssimo é exatamente onde eu me preparo para eu poder exercer minha espiritualidade no dia com quem eu vou cuidar. Então, você está na antessala me esperando. Quando você entra para dentro do meu consultório, eu fecho a porta, eu sou inteira para você e você é inteira para mim. Ali tem um encontro. A ponte, a conexão aconteceu. Isso é espiritualidade. Então, Sara, se eu pudesse trazer uma tradução minha para você, que veio no meu coração agora, eu poderia te dizer sem medo de errar o que eu acredito. Religião é a minha maneira de crer. Então, é a maneira que eu creio, faço a ponte, o ritual para estar com. Então, religiosidade é a maneira de crer. Espiritualidade é a maneira de ser. E isso você é o tempo todo. Você não consegue separar isso de você. Muitas vezes, no mundo de hoje, quando eu falei que muita coisa joga a gente para fora, e às vezes a gente não sabe nem quem a gente é, o que a gente gosta. Esses dias um paciente falou comigo assim, eu perguntei quem ele era, ele começou a falar os títulos que ele tem. Eu falei, não é isso que eu te perguntei.
quem é você? Quem é fulano de tal? Eu falei o nome dele. Aí ele olhou assim. Ô Priscila, eu não sei quem eu sou de fato. Eu não sei nem de fato o que eu realmente gosto. E eu disse para ele, talvez esse adoecimento agora seja uma oportunidade de você se chacoalhar, você se balançar e procurar pegar esses olhos que você tem e jogar eles lá para dentro e começar a andar dentro de você e peregrinar para você descobrir quem você é. Talvez o adoecimento, a doença está te dando uma pausa nos seus compromissos, no seu trabalho, para que você se conheça um pouco, porque há muita vida boa antes, durante, depois de um câncer, como de qualquer outro adoecimento. Então, Sara, eu espero que tenha sido claro em te falar que você nasceu espiritualizado. A crença, você pode ter influência familiar, mas você pode mudar em qualquer momento de várias crenças. Tem pessoas que já navegam e permeiam por várias religiões, até encontrar uma que lhe traz a paz verdadeira, onde ela encontra sentido, onde ela tem comunidade. Eu acabei de chegar do maior congresso internacional de espiritualidade em saúde que acontece em Juiz de Fora, chama CONUPS. Éramos quase 1.000 profissionais de saúde, tinham 21 estados do Brasil, apresentando as suas experiências, e eu fui convidada para participar. E eu achei muito interessante quando eu conheci a maior autoridade de espiritualidade na medicina no mundo. O nome dela é Krystyna Puchalski. Ela gosta de falar o nome dela correto, que ela é polonesa, é Puchalski. Ela é a pessoa que mais escreve. Ela desenvolveu um instrumento que todo mundo usa sobre espiritualidade, que se chama FICA. Ela é de Washington. Ela desenvolveu uma técnica de abordar a espiritualidade de uma maneira tão leve, tão sutil, para que o paciente consiga se sentir à vontade, no sentido de que o profissional valorize o que para ele importa. E o que ela descobriu ao aplicar esse instrumento chamado FICA, que significa F de fé, I de importância, C de comunidade, ou seja, a gente tem um senso de estar junto com outras pessoas, e o A de ação. A ação é o que eu, enquanto médico, preciso saber sobre a sua espiritualidade para que isso faça parte da nossa jornada juntos. O que você quer que eu considere, que eu saiba? Quando você me fala aquilo que te move, que te dá sentido, que diminui sua angústia diante de um diagnóstico de um câncer avançado. Estar com as pessoas que você acredita, é ler uma palavra, é ouvir uma música. Então, isso, o que essa mulher trouxe, é de uma importância tão grande. Para vocês terem uma ideia, 75% das universidades americanas hoje têm uma cadeira de espiritualidade. Que bacana. Porque a Krystyna Puchalski implantou isso nos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de estar com ela e de ouvir um pouco a história dela. Ninguém é forte, João Pedro e Sara, sem ter passado por momentos de dor na vida. Ela é uma egressa que os pais fugiram da guerra. A dor dessa mulher foi muito grande. E ela quis, exatamente porque a mãe dela teve na pele muita dor, ela quis que as pessoas não tivessem a dor que ela viveu. Porque eles foram fugidos da Polônia para a Califórnia. Então, escutá-la me fez compreender que nós todos somos imperfeitos. E eu estava diante da pessoa mais importante do mundo na medicina, que estuda espiritualidade. E o que eu senti dela? Acolhimento. Ela quis partilhar a história dela comigo. E o ano que vem, nós vamos tê-la como nossa convidada no Congresso Que bacana. Internacional. Todos os anos a gente traz, esse ano a gente está trazendo uma profissional que é especialista em luto, em comunicação, que é de Harvard, e cada ano a gente traz baseado em um tema. E ela aceitou o nosso convite. Então eu penso que pessoas que trazem esse rompimento daquela estrutura pronta e começa a trazer coisas novas, como espiritualidade no curso de medicina, eu penso que a gente tem muito que aprender. Ela não separa a espiritualidade da religiosidade, porque ela fala que um auxilia para chegar no outro. É exatamente o que eu te expliquei. Você sai da sala de espera, entra na sala principal, faz a ponte, se conecta, e ali você consegue ser quem você é. Então, talvez para mim, o maior conceito de espiritualidade seja:
Eu não me preocupo mais com o que o outro pensa sobre mim. Uhum. Eu não me preocupo mais em querer ser vista, validada, enxergada, mas cada vez mais eu procuro ser quem eu sou. E quando as pessoas, elas te enxergam como você é, quando você não precisa se espremer para caber dentro daquele espaço, para ser aceito pelo seu bando, ali você fala que eu respiro. Porque não tem como a gente ser pesado na espiritualidade. A espiritualidade é para te trazer leveza. Uhum. Tem uma frase que eu digo para os meus filhos, desde que eles são pequenos, e esses dias eu estava com eles, e eles contaram isso para os amigos. Mamãe, desde que a gente é pequeno, mamãe fala com a gente o seguinte: se você não puder ser quem você é, com quem você está, não se demore, vaza. A gente precisa ser quem a gente é. Porque isso não oprime, não espreme a gente. Uhum. A gente floresce do jeito que a gente é, com as imperfeições que a gente é, porque todos somos imperfeitos. Não adianta a gente querer mostrar que a gente é só forte, que a gente não erra, que a gente é poderoso, porque nós não somos. Todos temos a criança dentro da gente ferida, que quer validação, que quer ser vista, que quer ser enxergada. Uhum. E quando a gente consegue acolher isso dentro da gente, as coisas caminham e a gente consegue enxergar a dor do outro. Eu consigo fazer a contra-transferência para o outro. Uhum. Né? Esses dias um paciente falou comigo assim: eu vou fazer o tratamento, mas me fala como é que é o céu. Eu olhei para ele e falei: ué, seu Zé, eu nunca fui. Eu não tenho como falar para o senhor como que é, eu posso falar como eu imagino. Né? E o que eu imagino é algo muito bonito. Mas nós estamos aqui, seu Zé. O senhor está vivíssimo. E até que a morte chegue, te visite, me visite, vão viver? Não é verdade? Porque você tem uma coisa que eu espero, é que quando a morte virar a curva e me encontrar de frente, a morte me encontre viva. E o que é me encontrar viva? Não é um zumbi ambulante, sem saber o que gosta de comer, onde quer passar as férias, o que quer fazer, né? Qual a especialidade que quer seguir. Não, a vida pulsa, você tem que ter paixão pelas coisas. Então, no silêncio, escolhe aquilo que te traz sentido, motivo, propósito, se apaixone. Uhum. E começa a debulhar, começa a buscar, começa o conhecimento, começa a entender. Porque a gente precisa do conhecimento da técnica. Uhum. Mas sem esse olhar que é para quem eu vou usar ou para que isso vai me servir, de que adianta eu ser uma pessoa que publica tanto artigo científico, que faz tanto bem para a ciência através de artigos, de papers, mas se eu não toco a alma do outro? E isso eu vi na doutora Cristina Puhalski, de Washington, Estados Unidos, que ela não deixava ninguém piscar na plateia. Gente, quase 1.000 pessoas. Não. Essa mulher trazia um acolhimento, uma simplicidade, uma humildade tão grande que isso nos remete, nos faz lembrar o Jesus que nos habita. Porque todos nós temos esse Deus maravilhoso vivo que nos habita. Sim. E a gente precisa lembrar e acioná-lo todos os dias. Porque a gente não está sozinho. Você não veio desprovida de dom, de talento, de habilidade. Né? Você é uma pessoa que vai dar conta na vida de crescer as pernas e andar por sua conta. Mas você tem que lembrar que tem momentos difíceis onde você acha que você não vai conseguir andar. Aí você se lembra, opa, eu tenho um Deus que me habita e que eu não estou sozinho. Ele vai me ajudar, ele vai me carregar no colo, ele vai me dar um empurrãozinho para eu conseguir ver. E muitas vezes isso vai ser através da maneira que eu estou com o coração aberto e a mente aberta. E de repente, do nada, as deusidências, porque eu não acredito em coincidência. Você vai sentar do lado de alguém que vai te falar uma palavra que vai introjetar, vai atravessar a sua alma, você vai falar, caramba, isso faz sentido para mim agora. Você vai passar por uma pessoa que não vai te falar nada, mas a postura dela vai mexer com você. Uhum. Por isso que as deusidências são os carinhos do céu de Deus, para que você entenda que você jamais esteve sozinho. E jamais estará sozinho nessa vida que é desafiadora, como diz a escritora Leila Ferreira, não é para amador, é para profissional essa vida, mas ela é muito boa de viver, ela vale muito a pena. Muitos profissionais estão enfrentando problemas de, por exemplo, muito problema nessa comunicação com o paciente, né?
e por diversos fatores, né? Ultrapassar barreiras éticas ali, ou até em relação ao número do aumento dos processos que os médicos estão sofrendo, né? Justamente por conta de interferências ali na comunicação. E a espiritualidade, ela tá ali num top 3 assuntos, digamos que delicados, quando a gente vai falar Sim. de diferença mesmo de opinião. A gente vive num país laico, mas com extremamente maioria cristã, porém uma diversidade muito grande, né, nesse meio. E assim, como a gente trata, principalmente no contexto médico-paciente, como a gente trata esse assunto sem ultrapassar essas barreiras. Acho que você já deu vários exemplos, mas assim, como você, no dia a dia, como médica, Sim. nessas situações, você igual tem pacientes, né, ateus, agnósticos, pacientes que não têm uma religião, Sim. mas são seres ali dotados de espiritualidade, como você se conecta? E pergunto para você, João Pedro, o que que João Pedro espera de Príscila? Antes de eu abrir o prontuário, não sei qual o diagnóstico que eu vou ter ali. É claro que a pessoa chega com o diagnóstico de algum tipo de câncer, eu sou oncologista. Mas antes disso, eu recebo a pessoa, vou na recepção, recebo, entro com ela, sento, agradeço por ela estar ali comigo. E quando ela senta, eu paro tudo, abro minhas mãos, olho para ela e falo: o que você espera de mim, Príscila? Às vezes as pessoas assustam. Ah, eu quero a cura, eu quero isso, eu quero, né, eu quero apenas ser ajudada, eu quero que você não me deixe ter dor. E aí eu começo perguntando: você tem alguma crença? Você tem fé em algo ou em alguém? Ou na natureza, ou em Uhum, Deus? Tem algo que te traz sentido? Isso faz parte da anamnese. Antes da Cristina Purhausky colocar isso como algo universal, uhum, que só foi realmente universalizado em 2014, né? Eu já fazia isso num jeito que a espiritualidade trazia, porque a espiritualidade aproxima, João Pedro. uhum, Quando você olha para o outro e respeita o que o outro tem, o que o outro consegue oferecer, eu não preciso me espremer para caber em espaço nenhum. Eu também posso ser eu. Entende? uhum, Uma vez eu tive um paciente de 29 anos com tumor cerebral, eu estava num congresso, quando eu voltei, as meninas que estavam cuidando dele antes falaram: Priscila, esse paciente, e era muito bonito fisicamente. Esse paciente não quer falar nada, ele se nega a falar. E quando eu cheguei no quarto, foi muito frustrante, porque eu tentei por meia hora, tentei comunicação com ele. A mãe estava conosco, daqui a pouco a mãe precisou para assinar um documento, ela falou que ia na porta do hospital e voltar. Eu perguntei se eu poderia ficar ou se ele queria que eu saísse, porque a gente tem que precisar desses sinais da comunicação. Comunicação não é só verborreica, não é só palavra, é presença, é sua postura. Né? Eu não vou fazer uma comunicação com você que está em primeira vez entrando dentro do consultório oncológico e eu estou lá com a perna cruzada, olhando para o computador, respondendo uhum. WhatsApp. Eu não vou fazer isso. Meu telefone tem que estar virado para baixo, eu tenho que estar desarmada, eu tenho que estar inteira para você. E aí, esse é o paciente, quando a mãe saiu, eu vi que não ia rolar mais nada e eu estava muito frustrada porque eu queria abrir essa ponte de comunicação. Porque o problema da comunicação, Sara, não é o que você fala. A verdade precisa ser dita. É a maneira como você fala. A maneira cruel, desesperançosa, intolerante, impaciente, arrogante. Isso nós temos que tirar da nossa lista. Isso não pode existir na nossa comunicação. Porque senão nós vamos estar trazendo sangramento para o outro, é ferida para o outro. Aquilo que me feriu, aquilo que me sangrou e que eu não curei na minha criança, eu vou trazer para você na minha intolerância, na minha paciência, na minha arrogância. Então, voltando para o jovem de 29 anos com GBM, glioblastoma multiforme, um tumor extremamente agressivo, e naquela época a gente não tinha. Andou-se muito pouco até hoje, mas naquela época não se tinha nada para fazer. Hoje a gente tem terapia-alvo, tem algumas coisas diferentes que aumentam um pouco a sobrevida. Nem tanto. Mas o fato é que quando eu desisti e falei: amanhã eu tento de novo. Porque também chega um momento que a pessoa não quer mais fazer nenhum tipo de conexão com você. E aí, quando eu estava saindo do leito, ele estava no leito perto da janela e tinha um outro leito perto da porta. Quando eu passei atrás da moringa, atrás da garrafa de água, que a gente chama de moringa, que tem aquele negócio de barro, vocês que são jovens nem sabem o que é isso, eu vi que tinha um colar de orixá atrás. Ô, João, na hora que eu abri a porta, que eu olhei e vi, eu voltei. Quando eu voltei, eu perguntei para ele. Eu falei com ele assim: você tem estado com sua mãe de santo? Você
recebeu algum passe? Tem alguma coisa que ainda você gostaria que fosse feita nesse sentido? Aí eu vi a criatura conversando. Ele virou para o lado e falou. E falou, como você sabe? Eu falei, porque eu estudo religiões. Eu preciso respeitar a crença de cada pessoa, porque o que é sagrado para você importa para mim. E aí ele me disse que a mãe dele não sabia que ele tinha 2 religiões. Ele não queria magoar a mãe. E aí nós organizamos para que alguém que para ele fosse importante, que fizesse o passe, entrasse, fizesse, organizasse, de maneira que ele sentisse essa paz. Era algo que ele gostava. Imagina você fazer isso dentro de um hospital. Isso é para a gente não esquecer que quando eu olho para o que importa para o outro, eu estou fazendo o que a cruz de Jesus, no 2º mandamento, pede, que é irmanar, trazer para perto de mim o outro na dor dele, porque eu tenho a minha e eu preciso que alguém abrace a minha dor. E esse dia foi um dia tão bonito que a mãe, sem saber de nada, eu deixei que ele falasse com a mãe. Até hoje eu não sei se ele falou, mas isso era uma coisa que eu precisava respeitar dele. Sim. Que no outro dia, quando eu cheguei, a mãe falou assim comigo, eu não sei o que você falou, eu não sei o que você fez, mas meu filho dormiu tão em paz e acordou em paz, muito em paz. Ele morreu 2 dias depois. Então, a gente precisa lembrar dessas histórias, sabe, João? A mesma história da Jesuína, que leva o nome do hóspice da Associação Presente. Nós temos um hospital de cuidados paliativos, o primeiro de Minas Gerais, o único gratuito no Brasil. São 13 hóspices, esse é o único que nem é ligado ao SUS ainda. E 12 leitos nós temos, e a Jesuína ainda não estava, porque o hóspice não estava pronto, ela estava na Associação Presente. 3 anos conosco, a jovem que chegou com 19 anos e morreu com 22. Que conheceu o mar, porque era um sonho dela pisar no mar e se libertar, já faltando 2 meses antes dela morrer. Nós levamos ela para o Rio de Janeiro, para ela conhecer o mar. E a Jesuína, quando ela começou a piorar, nós precisamos colocar na máscara de alto fluxo, ela já não estava mais em tratamento anticâncer, estava em cuidados paliativos exclusivos, a gente estava muito focado no alívio profundo do sofrimento dela, e é isso que a medicina paliativa faz, e faz de maneira brilhante, gigante, é lindo o que a medicina paliativa oferece. E aí, quando eu ia viajar no dia seguinte para abrir um congresso em Aracaju, a noite anterior a minha enfermeira falou assim, doutora, a senhora não vai viajar. Jesuína piorou, está na máscara de alto fluxo. Como assim a senhora vai viajar? Eu falei, eu vou em paz. Sabe por quê, Jaque? Porque a Jesuína está do lado da melhor enfermeira que tem. E eu estou deixando tudo organizado. Vai dar tudo certo. Ela tem um Deus que habita, e ela vai se conectar, e aí ela vai se organizar com Deus no tempo dela, na grandeza dela. Era por volta de 10 horas da noite, eu saí de lá, era quase 11. Ela na máscara, estava calma, sem dor, e eu do lado de uma mão nela e a Jaque na outra. Eu pergunto para ela, Jesuína, meu amor, você não quer voltar para sua casa? Tem certeza? Eu já tinha perguntado 2 vezes. Era a 3ª vez. Dizem que o número 3 é o número da perfeição. Acho que eu queria certificar, ter certeza. E aí eu perguntei para ela, você não quer ir para Serranópolis? Serranópolis é uma cidade que fica 80 quilômetros daqui. Você não quer voltar para sua casa? Ela tira a máscara, respirando, olha para mim e fala, doutora, minha casa é aqui. Foi aqui que eu conheci o amor. E é aqui que eu quero voltar para Deus. Jesuína, e voltou para a máscara, foi uma menina que chegou na casa arisca, brigava, cuspia, chutava, teve uma vida muito pesada. Ela não se sentiu vista, amada, encaixada, enxergada. Teve situações muito pesadas, de quase risco de morte. E foi na Associação Presente, por causa de um diagnóstico de um câncer, que ela se sentiu tão amada, tão vista, tão enxergada. Ela era a guardiã de todo mundo. De madrugada, ela sabia medir glicemia. Ela colocava coberta nos pacientes. Imagina, uma casa de apoio com 40 pessoas hospedadas para tratamento de câncer em Montes Claros. Ela era a guardiã de todos. E aí, nesse momento que ela falou, foi aqui que eu conheci o amor e aqui que eu quero voltar para Deus, eu entendi que estava tudo certo. Eu fui embora,
No outro dia eu fui para o aeroporto 6 horas da manhã, porque eu tinha que chegar em Aracaju. Quando eu chego em Aracaju, eu abro meu telefone e tinha a mensagem da enfermeira. Doutora, Jesuína fez a passagem como a senhora previu, serenamente, igual um passarinho. Nossa, que lindo. E por isso que eu dei o nome do hóspice de Jesuína. E Jesuína significa, Sara, aquela que espera por Jesus. Ela esperou com uma grandeza de alma muito grande ser vista, conseguir colaborar, partilhar, ajudar as pessoas, ser uma cuidadora de excelência. E aí ela ficou pronta para voltar para o colo de Deus. Cada um tem seu tempo, o tempo da gente expira. A gente não morre de acidente, de covid, de chikungunya, de câncer, a gente morre de tempo esperado. O tempo expirado precisa ser justificado por que a gente está indo. Por isso que a gente tem que aproveitar bem o tempo. E eu espero, João Pedro, que com a Jesuína abençoando a nossa casa, já passaram mais de 200 almas que fizeram a transição deste mundo para Deus, de fato, para a eternidade, lá dentro do hóspice. Lá é um local, um hospital onde nós acolhemos as pessoas na fronteira da vida. Todas as vezes que alguém interna, que alguém entra, eu me lembro dela. E aí eu falo, nós vamos honrar a Jesuína e o jesuíno que aqui entrar. Lembrando que ela recebeu o melhor cuidado, a melhor atenção, o melhor amor na casa de apoio. Acho que E além dessa paciente, né? Eu sei que você já teve vários pacientes e com certeza cada um deve te marcar de uma forma diferente. Mas além dela, tem algum que você fala, esse foi uma lição de vida assim que eu carrego pra mim e que se eu pudesse passar para outras pessoas, pra quem está nos assistindo, você gostaria de compartilhar? Gostaria, Sara. E foi porque eu montei a Fundação Presente, foi por causa do seu Leonardo, que é um paciente. Eu atendi um ambulatório de oncologia todas as manhãs na Santa Casa e era muito cheio, a gente tinha uma média de 30 pacientes por manhã, era muito cheio. E no meio da manhã de uma quarta-feira eu saio para ir ao banheiro e seu Leonardo está de cócoras, de frente para a sala de quimioterapia de infusão. E quando eu voltei do banheiro, ele segura minhas pernas e me prende e olha para mim e fala comigo, ô doutora, não vai ter cadeira para mim hoje? Deixa eu fazer aqui mesmo, aqui no corredor, a quimioterapia? Aí eu abaixo, levanto o seu Leonardo e falei, claro que não, seu Leonardo, aqui não é o lugar para o senhor fazer. Aí eu fiquei com ele do meu lado, abri a porta, perguntei para as meninas, realmente o dia estava muito cheio, alguns pacientes ficavam para ciclar, para fazer quimio no outro dia. Eu fui, levei ele para dentro do meu consultório, pedi a recepcionista para parar os meus atendimentos, que eu ia atender mais tarde. Coloquei ele deitado na maca para ele fazer quimioterapia lá. E falei com ele, o senhor vai fazer quimioterapia aqui. O senhor é uma pessoa digna. O senhor não tem que fazer as coisas no chão de qualquer jeito. E por que o senhor falou com tanta emoção? Porque ele chorava para falar. E ele me ensinou uma coisa, Sara. Foi aí que Deus tocou no meu coração que eu precisava abrir a Fundação Presente que hoje existe e ajuda tanta gente em Minas Gerais. Sim. Ele falou a seguinte coisa para mim, a seguinte frase, doutora, amanhã é o aniversário do meu filho. E se eu ficar para fazer a quimioterapia amanhã, eu não vou passar o último aniversário, porque eu sei que o ano que vem eu não estou aqui. Eu quero estar com ele. E aquilo me lembrou o tanto que a gente é frágil e o quanto que a gente não tem que desperdiçar o tempo que a gente começou hoje a nossa conversa falando. Sim. A gente precisa lembrar que a vida é aqui, é agora. Amanhã um acidente pode me levar. Amanhã um diagnóstico pode me levar a uma sepse, uma insuficiência renal, um diagnóstico de um câncer agressivo. Tanta coisa pode acontecer. Nós não temos garantia nenhuma de futuro. Então, talvez o que seu Leonardo mais me ensinou, Sara, é a urgência de viver aqui, agora, no presente. E isso eu trago comigo para a minha vida pessoal e para todos os pacientes que me confiam cuidar deles. De falar assim, Prícila, eu estou organizando para no final do ano, quando eu estiver melhor, eu ir visitar uma tia que me fez tão bem na infância. Eu falei, não vai agora, porque ela pode não estar aqui, ou você. Vai agora, porque é agora que seu coração está tomado de gratidão por essa lembrança, por essa memória afetiva, onde a gente tem escrito
algo que fala que o amanhã eu vou estar nele. Então ele me ensinou com tanta humildade que ele queria ter a dignidade de passar o último aniversário que ele, pai, ia viver com seu filho. E ele me ensinou uma grandeza muito grande. A gente não espera nada para depois. É agora. É no presente. É Que hoje. lindo, né? Assim, histórias como essa nos dão mais vontade, né? De fazer nossa profissão uma ferramenta, né? Para ser moldado, né? Muitas vezes a gente vai com uma intenção de cuidar e às vezes muitas vezes a gente é cuidado, né? E assim, trazendo nesse mesmo sentido, o que você pode falar assim para um jovem, né? Principalmente para a gente em meio às dificuldades da graduação, né? Trazendo todos os aprendizados que seus pacientes têm na vida, no nosso contexto, é um problema, entre aspas, mais simples, porque são problemas na graduação, né? Então, mas como a gente pode usar ferramentas e coisas que você aprendeu a lidar, aprendeu com seus pacientes durante nossa graduação, né? Não só na medicina, mas outro acadêmico que estiver nos escutando, de outro curso, Eu né? acho que talvez a primeira dica, João Pedro, obrigado pela pergunta. Talvez a primeira dica seja uma pessoa disciplinada. Uhum. Seja disciplinado na busca, sabe? Na busca do conhecimento, porque você pode errar se você não tiver conhecimento. Você precisa da técnica. Uhum. Mas busque um equilíbrio entre essa sede de conhecimento, mas a sede de se conhecer também. Porque se você é uma pessoa que se domina bem no sentido das suas precariedades, das suas angústias, se você é uma pessoa que consegue acolher aquilo que você não gosta em você e que você quer melhorar, as dimensões bio, psico, sócio, espiritual, ela tem que estar muito presente. Uhum. Então eu tenho que cuidar do meu corpo, por isso que eu faço academia todo dia, né? Só que a gente precisa lembrar que na vida nada precisa de excesso, eu preciso de disciplina. Então, eu tenho academia, eu tenho que cuidar da minha parte psicológica, eu faço terapia, é uma coisa que eu recomendo muito para vocês. Eu comecei a fazer terapia na graduação e não parei até hoje. É algo que me move para escutar minha própria voz. Uhum. Acho que terapia, a definição melhor é para que você faz terapia? Para eu escutar a minha própria voz, ou seja, para eu falar em voz alta para mim mesma. E a questão social, a gente precisa cada vez mais dos outros. Cada vez mais eu preciso sentar na mesa com ninguém usando celular. Uhum. Na minha casa tem um combinado, a gente sai para almoçar domingo, se tiver celular, a mamãe vai sair da mesa. A gente precisa interagir. O outro te move, o outro te transforma. Então, cada vez mais as pessoas estão mostrando e demonstrando dificuldade para estar no meio social. Uhum. E é isso que é incrível, é isso que te faz amar a vida. E a dimensão espiritual, que é a espiritualidade que você precisa nutrir, se conectar o tempo todo, para que você possa... E isso não tem rótulo, sabe? Não tem religião. É você e Deus, a conversa entre a gente, o fio que nos liga. É exatamente assim, para que eu estou aqui? Qual é a minha contribuição, já que eu vou passar por essa vida? Qual é o legado que eu vou deixar? Qual é a árvore que eu vou deixar plantada? Então, acho que a primeira dica é essa, é a disciplina de você olhar para essas dimensões bio, psico, sócio, espiritual. A minha segunda dica é trabalhe a comunicação. A gente vai muito longe se a gente comunicar bem. Sabe, uma das coisas que eu falei para a doutora Cristina Puhalski, que ela me perguntou, por que você gosta de estudar espiritualidade? Eu vou publicar um artigo agora sobre espiritualidade, uma revista internacional de psiquiatria. E ela me perguntou, qual que foi o turnover, o que virou a chave para você gostar? Eu falei com ela, olha, eu penso que é um respeito que eu quero tanto que as pessoas tenham por mim, que eu tenho por elas, que eu quero saber onde eu posso contribuir naquilo que é mais profundo para o outro, quando ele está despido de maquiagem, de nada, porque o tempo dele às vezes está curto, com um diagnóstico de uma doença avançada. O que eu posso fazer para ser uma presença leve, agradável, acolhedora na vida dessa pessoa? E ela falou comigo, que interessante. Eu falei, sabe por quê, doutora? Porque eu não me lembro dos pacientes me falando que eu falei que o diagnóstico era um rabudomiosarcoma embrionário, que eu fui perfeita na fala da técnica na comunicação. O que mais me marca na comunicação com o meu paciente não foi a técnica que eu empreguei.
qual foi a melhor imunoterapia, químio, cirurgia oncológica, rádio, para erradicar o câncer. Foi o que eu disse para ele que ele guardou no coração. Na travessia, na jornada difícil daquele momento, o que ficou para ele no final do dia foi o que eu consegui abrir de espaço dentro do coração dele, de gratidão, de ter sido alguém que foi ponte de paz, de estímulo, de coragem, de força para falar, vamos embora, você vai conseguir. Então, João, eu acredito que a comunicação, ela talvez seja uma habilidade que nós precisamos desenvolver. Quando eu fui para Harvard fazer cuidados paliativos, o artigo que eu gerei no final foi de comunicação de notícias difíceis, porque eu percebia que talvez o que a gente mais precisa buscar é integrar a técnica desse conhecimento da comunicação de notícias difíceis, mas colocar o nosso lado real da vida como ela é, humano, com tudo o que eu carrego, as minhas expectativas, da minha crença, da minha espiritualidade, da Príscila que às vezes tem impaciência, irritada, é uma mente inquieta. Quando eu coloco tudo isso junto e eu tento trazer a beneficência e não a maledicência, quando todos os dias eu tento colocar na balança, hoje eu quero ajudar, né? Quem está na minha frente. Sim. E às vezes, como na Índia, eu posso às vezes ter momentos onde eu falo, hoje eu quero ser ajudada, e é maravilhoso quando a gente se permite se ajudar. E a vida é isso. Mas você lembrar que é uma responsabilidade grande, grandiosa. Mas ela é uma responsabilidade compartilhada com a sua espiritualidade. Existe um plano espiritual que você não enxerga, que ele conspira a seu favor quando você é uma pessoa de boa intenção. Rubem Alves, um escritor que não é da época de vocês, eu peguei ainda essa época na minha juventude, enquanto profissional jovem. Rubem Alves, ele falava muito sobre que para o profissional de saúde, mais do que a ausculta, que é colocar o estetoscópio, a grande habilidade que ele deve desenvolver é a escuta. Por isso que talvez o melhor instrumento no consultório não é o aparelho de pressão, otoscópio, oxímetro, estetoscópio, é a cadeira. É a cadeira de frente para quem está na sua frente angustiado, te confiando o cuidado. Então, acho que essas são as dicas. Disciplina, a busca pelo conhecimento, mas a busca por si mesmo, porque a sua humanidade vai ajudar e respeitar a humanidade do outro. Quando você tem esse cuidado, a comunicação ela é compassiva, ela é empática, ela não vai ser agressiva, ela não vai ferir o outro. E o mais bonito, João, essa pessoa, ela vai te guardar no coração, não pela medicina que você fez para ela, mas pela maneira que você cuidou dela, pela palavra que você cravou dentro do coração dela, de esperança. Verdade. Fazer um podcast com você é como se fosse uma aula, né? A gente fica mais Nossa. ouvindo, mais aprendendo. Mas se você pudesse voltar quando você era acadêmica, alguma coisa... E como que foi, né? Além de o que você gostaria de ter ouvido quando você foi acadêmica, se você pudesse voltar para a Priscila lá, quando estava na faculdade, o que você falaria para você? E como que foi essa graduação? Em algum momento já pensou em desistir? Foi árduo? Como que foi Várias esse vezes. processo da O sua seu graduação? processo, né, de acadêmico. Meu processo de graduação, Sara, eu entrei para medicina muito apaixonada pela medicina. Te confesso que não foi o romance que eu esperava, porque eu percebia que realmente o sistema é muito cruel, né? É muito engessado, mas várias vezes eu buscava esse respiro de não querer ser essa pessoa engessada para fazer isso. Mas várias vezes eu pensei em desistir. Não só na graduação, mas na residência. Quando eu comecei a residência de oncologia, a primeira coisa que eu falei assim, quando eu visitei a igreja da Santa Casa do Horizonte, eu falei, aqui vai ser no lugar que eu vou passar todo dia. Olha, hoje eles vão fazer sorteio, Senhor, dos estágios, né? E eu não quero fazer estágio de oncopediatria, não, porque eu acho que se eu fizer, eu vou declinar, eu vou sair. Então, deixa eu fazer por último, e me coloca lá no sorteio por último. Prepara antes. Quando eles foram fazer o sorteio, primeiro sorteio caí para oncopediatria. Ou era tudo ou era nada. E foi tudo, Sara. Até porque a terapia me ajudou muito, né? Mas a graduação me trouxe muitas angústias, mas também me trouxe muitas oportunidades de eu construir meu próprio caminho.
que é uma das coisas que, por exemplo, eu não sabia nem que existia um questionário de espiritualidade, mas se você for na minha anamnese de 20 anos atrás, eu já perguntava às pessoas qual que era a sua crença, qual que era a sua fé, como que ela lidava, de que maneira que a fé ajudava ela nos momentos de angústia, de um diagnóstico difícil, de uma morte de um filho. Então isso é uma coisa que já vai acompanhando a gente quando a gente não quer fazer as coisas só porque os pares fazem, porque o sistema é muito engessado, que o sistema é muito cruel. Sim. Ele te cobra muita performance. E cobrar performance é algo muito perigoso. A gente precisa ter cuidado com isso. Porque você não tem que dizer sim para tudo que a vida bate à porta. Para muita coisa, você tem que dizer não. E talvez assim, me marcou muito um paciente na graduação. Aqui em Montes Claros existia um hospital chamado Santa Terezinha, que era do lado da FAMED. Vocês não vão lembrar que isso tem 1900 borrachinha, tem décadas. Mas existiu esse espaço, e eu lembro de uma mulher com câncer de colo de útero lá. Era um espaço onde o cheiro era pútrido, né? Porque a anaerobiose, a infecção por anaeróbios, enfim. E ela não queria nem que eu entrasse. Ela não estava suportando o cheiro, acostumada já com o cheiro, mas ela não queria que esse cheiro chegasse em mim. E eu disse para ela assim, não que ela não se preocupasse, que ali eu ia ficar pouco tempo, mas que eu gostaria que ela se sentisse acolhida. E ela me disse o seguinte, que eu aproveitasse meu tempo, minha vida, que eu estava vendo coisas ruins ali, como o caso dela, mas que logo, logo ela ia voltar para Deus, mas que eu lembrasse que eu poderia ajudar muitas pessoas, principalmente em acolher a dor delas. E eu descobri que na graduação, meu preparo para a dor era muito, muito a desejar, era muito pobre. Nós não tínhamos na graduação aula de dor total, por exemplo, que é uma coisa que hoje eu faço no Cuidados Paliativos com todas as pessoas profissionais que passam lá. Porque lembra das dimensões? A dor ela não é só física. Ela é física, ela é social, porque eu deixo de trabalhar, eu deixo de ganhar, eu deixo de trazer o sustento para minha casa, eu deixo de ir no futebol do meu filho, eu deixo de ver o balé da minha filha, porque às vezes tem uma ferida abrindo uma cabeça dentro das minhas costas por causa de um sarcoma. Às vezes eu estou paraplégico porque o tumor fez uma compressão medular em mim. Então eu estou cheia de nãos na minha vida e às vezes eu perco a oportunidade de estar vivendo o que muitas pessoas vivem o ordinário dos dias. O que é ordinário para o outro, para mim, vira algo extraordinário que às vezes eu não consigo fazer quando eu estou com um câncer avançado. E aí eu descobri que na graduação ninguém me entregava isso. A dimensão de uma busca obstinada por tirar a dor física das pessoas. Essa questão do social, a questão do psicológico, porque às vezes a gente fica tão sozinho e a gente se sente abandonado pelo mundo, solitário. E também pela questão espiritual. E aí, quando você começa a estudar, integra o que é dor total, aí você vê que você ganha o paciente. Porque quando você ganha o paciente, você ganha você primeiro. Porque você se enxerga no paciente em todas as dimensões. Então, assim, eu aprendi muito com essa senhora, que não devia pesar 30 quilos, estava caquética, morreu dias depois. Mas quando ela falou comigo assim, minha filha, sai logo daqui da sala, porque o cheiro não está bom. Olha a humildade de um ser humano para falar assim, eu olho para você e enxergo que você pode ajudar pessoas. E é isso, Sara, eu olho para você, eu olho para João Pedro, quem está conosco aqui agora e falo, vocês podem fazer diferença no mundo. E quantas vezes, né, as pessoas me convidarem para falar para estudante de medicina, eu estarei no meio deles. Sabe por quê? Porque um dia vocês vão cuidar de mim no leito de morte. E eu gostaria muito que vocês respeitassem aquilo que para mim é sagrado. É muito lindo, né? A forma como que a senhora lida com isso e assim, obviamente que é um exemplo pra gente, né? E já que a senhora tocou nesse assunto, né? O que a senhora... O que é a Príscila? A senhora não, né? A senhora Ai, que já bom. cortou meu... Tava doida Antes da pra gente você conversar me chamar de aqui. você. O que você, Príscila, gostaria assim de deixar, né, quando você partir daqui para a Terra, não só para os seus pacientes, mas para os seus filhos, para as pessoas que estão ao seu redor? O que é o legado da Príscila? Coragem, coragem. Pisa que Deus vai abrir o chão. Quantas vezes, quando eu estava diante do seu Leonardo, querendo ter uma casa de apoio,
E eu morava de aluguel, eu não sabia o que fazer, porque eu queria que pessoas não voltassem no dia seguinte, depois de uma maratona da madrugada inteira. E dentro de mim vinha uma coragem. Então, acho que a palavra que fica é essa. Nós vamos errar muito, vamos cair, vamos levantar, vamos cair de novo, vai ter buraco, vai ter curva, vai ter pedra, mas vai ter tanta luz do sol, vai ter tanta oportunidade, tanta estrada, tanta jornada. Coragem. Se por um caminho não deu, agradece. Como eu disse para os meus filhos, onde você não puder ser quem você é, vaza. Porque as pessoas precisam te enxergar e te respeitar como você é. É isso, é não ficar parado. O tempo voa, gente. Eu não me enxergo com 54 anos. Eu olho para trás e falo, caramba, dá para ir mais devagar, porque eu tenho muita coisa para fazer. Né? E também se não tiver e tá tudo certo, eu não tenho medo da morte. Já tive, não tenho mais. Mas a palavra é essa, é a palavra que talvez seja muito forte em mim. A gente sempre tem, de um lado, a coragem, do lado, a irmã medo. Então, a irmã coragem, ela tem que ir na frente. Porque o medo é bom que te equilibra, para você não fazer tanta bobagem, não pular de cima, né? Enfim, você não fazer uma dívida, algo que você não dê conta de pagar. Mas eu penso que todas as vezes que a gente acreditar no nosso potencial, de falar, eu sou tão pequeno, mas Deus é tão grande em mim, que com humildade eu posso ter coragem. Porque se tudo der errado, eu sei para onde eu vou voltar. Meu berço está aqui dentro. A minha essência está aqui dentro, que é Jesus. Então, se tudo der errado, eu sei o caminho de volta. Mas muitas vezes a gente vai para um caminho achando que é uma coisa, a gente vai descobrindo outro caminho. Quando eu entrei para a medicina, eu achei que eu ia ser ginecologista. Amava dar vida para as pessoas, né? Eu sou filha torta de doutora Maria de Jesus Rameta, que é uma senhora que tem mais de 90 anos hoje, está viva, é minha paciente, né? Olha como é que o mundo é engraçado, né? Ela cuidou de mim, eu nasci pelas mãos dela e hoje eu cuido dela. Mas o fato é que a medicina, quando eu comecei, era essa medicina romântica de trazer alegria, fazer obstetrícia, trazer vida para o mundo. E olha onde é que eu fui parar. Em diagnósticos difíceis, em cuidar das pessoas que estão na fronteira da vida, no último suspiro da vida. E eu enxergo isso de uma maneira tão bonita. É tão digno o que a gente faz. É tão digno você estar com as pessoas que estão vivas, se preparando para voltar para Deus. E é isso. Então, por um caminho que eu fui, eu descobri outro, né? Fui fazer estágio em Janaúba, aí cuidei de uma senhora que estava com uma dor intensa, e eu buscando morfina no hospital, estava no 6º ano de faculdade de medicina. Não, morfina é só no bloco. Aí eu ligo pro diretor. Sabe quando você não se acostuma com que as pessoas falam que o sistema é assim? Não, tudo bem, o sistema é assim, mas o que eu posso provocar para o sistema ser diferente? Eu fiquei 3, 4 horas tentando achar quem poderia me ajudar a aplicar uma morfina numa senhora que estava com dor, que tinha 3 meses que não dormia, de um câncer avançado. Não. Quando eu consegui, não tinha, gente, isso que vocês têm, que é iPad, celular, não. A gente tinha que buscar os livros naquela época. E eu carregava os livros, né? A gente buscava, né? Pesava. Hoje vocês não têm mais, vocês fazem RPG por outra coisa. Não é verdade? Mas, enfim, a gente precisava estudar. E aquele dia eu fui obstinada de falar, eu vou tirar a dor física dessa senhora. E aquela senhora dormiu a noite inteira depois da morfina. Eu voltei 2 semanas depois do internato, do estágio, para Montes Claros, e a filha dela me deu um livro chamado Médicos de Homens e de Almas, A Vida de São Lucas, que eu recomendo demais para vocês lerem. Se vocês puderem ler um livro, leiam Médicos de Homens e de Almas. Acho que eu já li ele mais de 5 vezes, todo grifado, e sempre que posso, passo para alguém. E peço de volta, porque o meu está todo mexido. Mas ela fez uma dedicatória no livro falando, você deu dignidade para minha mãe, uma estudante de medicina. Pense na possibilidade de você cuidar de pessoas com câncer. Ali nasceu a Príscila oncologista, no livro Médico de Homens e de Almas. Que bacana. É isso. E se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo hoje, tanto acadêmicos, quanto professores, quanto os colaboradores aqui da faculdade, que mensagem você deixaria? Humildade. Do mesmo jeito que a coragem é algo que me move, a humildade ela precisa existir, porque a gente está vivendo um mundo, Sara,
muito inconsequente. O mundo muito voltado para fora e pouco para dentro. O mundo onde a gente quer pouco esforço e muito ganho. A humildade. Busque o conhecimento, mas busque se conhecer. Busque a sua humanidade. Lembre-se que você é gente que se propõe a cuidar de gente. Nós não somos seres humanos, de novo. Nós somos seres humanos. Não tem nada contra ter, mas você não pode se perder de ser. A coisa mais fina do mundo não é você dar o que você tem, é dar o que você é. E só as pessoas humildes, que sabem que nós não vamos levar nada dessa vida, essas pessoas são, de fato, grandes mestres para a nossa vida. A humildade, ela cabe em qualquer lugar. A gente nunca sabe tudo. Shakespeare ensinou isso pra gente. O que eu sei é que nada sei. A gente não sabe nada. Toda hora a gente está mudando. Tem uma frase de Melhor Fernandes, que é um cronista que morreu há pouco tempo, que ele fala o seguinte: quando a gente acha que já tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Você sempre vai ter uma pergunta diferente, que vai estar te cutucando, te movendo, te movimentando, para Sara lembrar quem que ela é e por que que ela faz o que ela faz. Que lindo. Acho que fica até triste em anunciar isso, né, Sara? Mas nós estamos caminhando para o fim. E mais uma vez, viu, doutora, muito obrigado pela presença da senhora. Tenho certeza que suas palavras vão inspirar várias pessoas, né? E nós, como acadêmicos, a gente tem certeza que a sua trajetória é um exemplo, né, pra gente. E nós esperamos, né, fazer pelo menos 1% do que a senhora faz, Vão né? fazer muito mais. Vocês vão cuidar de mim, gente. A gente espera, né, fazer com tanta dedicação e tanto amor, sabe? Que a senhora tem a profissão. Muito obrigado, Eu tá? que agradeço a oportunidade. Isso. Sara, João Pedro, obrigada por estar com Isso. vocês. Viu? E, pessoal, muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Queria indicar para vocês também o Congresso de Oncologia, que vai Isso. ocorrer em agosto. Doutora Príscila vai falar mais um pouquinho para vocês. É isso aí. Com quem que é a abertura, Sara, esse ano? 10ª edição histórica. Sim, mais de 2.000 ingressos vendidos, né? É. Sim, então vai ser recorde. Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, voz, piano e reflexão. Que bacana, hein? Estaremos juntos lá, espero a sua inscrição, a sua presença, a sua submissão de trabalho, para que você possa também viver dias de vanguarda do que tem de melhor no tratamento, mas dia também de cuidado profundo para o ser humano. São 3 dias de evento, cada dia com um foco especial, proposital, para que a gente possa integrar o conhecimento com a humanização. Bacana. Obrigada, pessoal. Até Muito o próximo obrigado, pessoal. episódio. Tchau, tchau.